Pode parecer uma pergunta um pouco óbvia, mas você já parou para pensar de verdade o que é administração? Olá, tudo bem? Meu nome é Franklin e você está na Sociedade Secreta. É muito provável que em algum momento da sua vida você já tenha ouvido falar em administração. Mas afinal de contas, o que é esse negócio? Se em um primeiro momento você pensou que a administração é um curso da faculdade, sim, você está certo. A administração é um curso universitário que existe no Brasil mais ou menos desde a década de 50 e é cursado normalmente em 4 anos. Há um tempo atrás já foi 5 anos, alguns veteranos meus, colegas que se formaram antes de mim, fizeram em 5 anos, de um tempo para cá isso mudou, onde normalmente você vai cursar algumas disciplinas que são comuns a todos os cursos de administração no Brasil. Por exemplo, psicologia, sociologia, matemática financeira, ou cálculo financeiro, estatística e algumas disciplinas um pouco específicas da área da administração, como TGA, que é a sigla para Teoria Geral de Administração, que é uma disciplina que eu particularmente gostei muito de cursar no primeiro ano da universidade e é onde você aprende a história da administração, as teorias que foram construindo o conhecimento que existe dentro do campo administrativo com o passar do tempo e você começa a entender como que essa área evoluiu até chegar ao que a gente tem hoje. Recursos humanos, onde você vai aprender um pouco sobre como gerenciar pessoas dentro de uma organização, administração financeira, que como o próprio nome diz, é onde você vai aprender sobre a gestão dos recursos financeiros, os direitos e obrigações que a empresa tem. E aproveitando que a gente está falando de faculdade, eu fui buscar um material lá da época que eu fiz a graduação, que inclusive eu vou deixar referenciado aqui na descrição do vídeo, que permitisse a gente entender de uma forma relativamente simples o que é administração. E olha só o que eu encontrei. A administração é um processo dinâmico de tomar decisões a respeito de recursos que vão possibilitar a realização de objetivos. Interessante, né? Franklin, ainda não entendi, tem muitas palavras difíceis nesse conceito, é processo, é decisão, é dinâmico, objetivo. Não está claro para mim como isso acontece na prática de verdade. Não tem problema, olha só, vamos pensar em um exemplo que eu acredito que isso vai ajudar você a entender melhor esse conceito. Pensa aí no padeiro, na padaria, que fica aí perto da sua casa, onde você normalmente compra o seu pão todo dia ou uma vez por semana. Agora vamos supor que o padeiro que você conhece da padaria, ele é dono da padaria também. Ele não é um funcionário, ele que abriu, que ele fundou essa organização, ele é o proprietário desse empreendimento. Agora pensa comigo, qual que é o objetivo desse padeiro com essa padaria? Ele pode ter vários objetivos, ele pode querer vender pães, ele pode querer alimentar a população do seu bairro, ele pode também querer ganhar dinheiro para a subsistência dele e da família dele, ele pode ter vários objetivos. Para o nosso exemplo aqui, vamos adotar um desses objetivos, vamos escolher aqui o objetivo de ganhar dinheiro para manter ele e a família dele, para que ele possa comprar a própria comida dele e da família dele, para que ele possa ter o lazer, para que ele possa pagar a conta de energia dele, a conta de água, ou seja, o dinheiro que ele precisa para manter a vida dele e da família dele. Muito bem, então nós temos o padeiro, nós temos a organização padaria, e nós temos o objetivo que a gente adotou aqui, que é ganhar dinheiro. E agora então a gente pode fazer algumas perguntas em relação a esse objetivo. Como é que esse padeiro pode atingir esse objetivo de ganhar dinheiro com essa padaria? Ora, talvez a resposta mais óbvia para isso seja vendendo pães, certo? Mas como que ele vai vender pães? O que ele precisa? Ele precisa de alguns meios para vender pães. Ele vai precisar de alguns recursos para fabricar esses pães. Que recursos seriam esses? Bom, nós temos o leite, nós temos a farinha, nós temos os ovos, o fermento, uma série de recursos que ele vai precisar produzir, talvez, ou mesmo adquirir de outros fornecedores, de outras organizações. Talvez um criador de vacas leiteiras que vai produzir esse leite e vai vender a ele. Nós temos talvez um granjeiro que vai colher os ovos e vai trazer para esse padeiro, talvez uma indústria que produza fermento que vai trazer para ele. Então nós temos uma série de outras relações com outras organizações que podem potencialmente acontecer para que esse padeiro receba esses recursos que vão ser utilizados para produzir o seu pão, produzir os pães que ele vai vender junto à sua padaria, ao seu empreendimento, para que mesmo? Para atingir o objetivo de ganhar dinheiro para sua subsistência. Agora
Agora vamos imaginar que esse padeiro, como ele vai ter uma alta carga de trabalho fabricando os pães lá na parte de trás da padaria, ele vai precisar de pelo menos um ou mais funcionários para fazer o atendimento, fazer a venda desses produtos, desses pães lá na frente da padaria, recebendo os clientes, recebendo o dinheiro que esses clientes vão entregar, o pagamento em cartão, devolvendo um eventual troco que venha a ser resultante dessa transação. E para definir esses funcionários que esse padeiro vai precisar, o que ele precisa antes fazer? Olha, ele precisa refletir sobre as habilidades, sobre as competências que esses funcionários terão. Vamos considerar algumas aqui. Esse funcionário vai precisar ter um certo domínio de matemática para calcular o troco, ele precisa ter um trato com o público interessante para conseguir fazer um atendimento de qualidade, ele precisa ser ágil para embalar os pães com velocidade, afinal de contas a gente não quer que forme-se uma fila muito grande que vai retardar o atendimento. Então ele precisa ter uma série de habilidades, de competências que esse padeiro ele vai precisar naturalmente avaliar no seu processo de recrutamento, ou melhor, no seu processo de seleção. Ele vai recrutar primeiro potenciais candidatos e aí ele vai selecionar aquele ou aqueles que ele julgar mais alinhado a essas habilidades, essas competências, a esse perfil que ele definir anteriormente à seleção desses funcionários que vão precisar, que vão ser contratados para essa vaga ou essas vagas. Naturalmente, aqui ele também vai precisar definir um salário para esses empregados. E para isso ele pode obter informações da concorrência, nas outras padarias, dos bairros próximos, saber quanto que um funcionário desse perfil recebe. Ele pode ir até a associação comercial se informar sobre isso também. Normalmente as cidades possuem associações comerciais. Ele pode adotar uma série de informações, uma série de fontes de informações distintas para tomada de decisão de qual será o salário desse funcionário. Você está conseguindo perceber aqui a quantidade de atividades e de informações que vão envolver esse empreendedor, que é o padeiro, desde a produção do seu produto, que é o pão, com a compra dos recursos, com o contato com os eventuais fornecedores desses recursos, aqueles que o próprio padeiro eventualmente não conseguir produzir, com toda a produção, com o processo produtivo que envolve o pão, afinal de contas ele precisa preparar a massa, ele precisa colocar esse pão no forno, armazenar esse produto pronto posteriormente, com o processo que envolve a contratação do eventual ou dos eventuais funcionários que vão atuar lá na frente da padaria, atendendo os clientes, cuidando de um caixa, fechando esse caixa dentro de uma certa periodicidade. Você consegue ver a quantidade de informações e de decisões que esse empreendedor vai precisar tomar? Muito bem, agora então vamos resgatar aquele conceito que a gente falou lá no começo do vídeo. Que é administração mesmo? A administração é um processo dinâmico de tomar decisões sobre a utilização de alguns recursos que vão possibilitar a realização de algum ou alguns objetivos. Agora vamos contextualizar, vamos aplicar esse conceito ao exemplo que nós acabamos de dar do padeiro. A administração, no caso desse padeiro, é o quê? É a tomada de decisões a respeito de todos os processos que envolvem a sua padaria, que envolvem o seu empreendimento, os recursos que ele vai precisar utilizar, desde a fabricação do pão até o recurso humano que vai fazer a venda lá na frente da padaria, que vai fazer a recepção dos clientes, a contagem do troco. Para quê? Para a obtenção do objetivo que nós convencionamos, que nós adotamos lá no início do vídeo, que é o que mesmo? A obtenção de dinheiro para a subsistência do padeiro. Ficou mais claro agora esse conceito de administração? Vamos pegar mais um exemplo bem diferente da padaria. Pense em você. Você mesmo que está vendo o vídeo. Em algum momento da sua vida é bem provável que você já tenha estudado, independentemente do nível de estudo que a gente está considerando aqui. Pode ser no colégio, na escola primária, na universidade, na pós-graduação. E como estudante, você tinha uma série de objetivos que você gostaria de atingir com esse curso que você estava cursando, que você estava fazendo. Conhecer pessoas novas na universidade, na escola, se envolver, se inserir em determinado círculo de amigos, ou eventualmente se manter em algum círculo que você já estivesse inserido, de pessoas que você conhecia anteriormente, a entrada nesse curso, na sua escola, universidade. Você gostaria também de aprender o máximo possível dentro daquele curso e você muito provavelmente também gostaria de ser aprovado no
final daquele curso, você não gostaria de repetir o curso. Muito bem, nós temos aqui vários, objetivos finais. Agora vamos convencionar vamos pensar na aprovação. Eu quero ser aprovado aqui nesse curso que eu estou fazendo no final do período que estiver cursando. Ora, nesse contexto, você, enquanto administrador aqui da sua carreira acadêmica, da sua carreira escolar, você precisa o quê? Você precisa entender como atingir esse objetivo, ou seja, quais são os critérios de aprovação nesse curso que você está fazendo. Seria alguma prova final? Terá algum trabalho intermediário? Terão seminários? Você precisa se informar sobre quais serão esses critérios. Qual é o percentual mínimo de frequência que você precisa atender em cada uma das disciplinas desse curso? Depois que você tiver todas essas informações à sua disposição, o que você vai fazer? Começar a tomar decisões utilizando elas. Ou seja, se você descobriu que vai ter uma prova final no curso, você vai começar a se informar sobre que tipo de questões eventualmente o professor aplica nessa prova. São questões dissertativas? São questões fechadas de múltipla escolha? Você pode inclusive conversar com os seus colegas que já fizeram essas disciplinas para que eles te informem o tipo de conteúdo que o professor costuma cobrar, a forma como ele cobra esse conteúdo. São muitas informações, são muitas decisões que você vai precisar tomar com base nessas informações para que você otimize a forma como você vai estudar e você consiga atingir o objetivo final, que é a aprovação no curso. Vamos cogitar aqui que você descubra que tenha seminários, que vão ter seminários nesse curso. Você vai começar a montar o seu grupo, afinal de contas o seminário aqui hipoteticamente é em grupo, você vai construir o seu grupo para essa apresentação. E aí você se vê em frente à decisão de convidar aquele seu amigo que é bom em apresentação, que fala muito bem em público, ou abrir mão desse amigo para utilizar a vaga dele para uma outra colega que é muito boa no desenvolvimento do trabalho que vai precisar ser entregue. Então, são decisões que você vai precisar tomar com base nas informações que você tiver. Veja só que considerando apenas um objetivo entre todos aqueles que a gente citou lá no começo, entre ser aprovado, fazer amigos, aprender o máximo dentro do curso, a gente já conseguiu citar muitos exemplos de informações e de decisões que vão precisar ser tomadas com base nessas informações dentro dessa organização que é o quê? Não é uma padaria. Essa organização é a sua vida acadêmica, a sua vida escolar, a sua vida como um estudante. Você consegue ver aqui a relação entre o conceito de administração que nós citamos lá no começo do vídeo e os recursos, a tomada de decisão e os objetivos que a gente citou aqui, que a gente contextualizou nesse exemplo da vida estudantil? É claro que esse vídeo ele não se propõe a ser um ponto final nessa conversa e ele não se propõe a ser uma única resposta à pergunta: o que é administração? E você? Você conhece alguma outra resposta para essa pergunta? Eu vou ficar muito feliz de conhecer o seu ponto de vista aqui na seção de comentários. Lembre-se também de curtir, compartilhar esse vídeo com pessoas que você conhece que estudam administração ou se interessam por esse tema e assinar o canal. Afinal de contas, a gente vai continuar publicando vídeos aqui relacionados à administração. Um abraço, até a próxima!